Boa notícia para o Fluminense tricolor, tem ótimo retrospecto com o árbitro da partida de hoje contra a Aparecidense. Além disso, a gente vai ter duas mudanças na equipe titular no jogo de hoje e os clubes se reuniram para fazer uma série de exigências para a CBF. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O Fluminense vai a campo nessa noite contra a Aparecidense no Mané Garrincha, em Brasília, visando conseguir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E para a galera mais supersticiosa, o Fluminense tem uma ótima notícia, porque o tricolor jamais perdeu um jogo sequer sob o comando do árbitro do jogo de hoje à noite. Quem vai comandar essa partida é o Felipe Fernandes Lima, lá da Federação de Minas Gerais, e ele já apitou ao todo 9 jogos do Fluminense. No total são 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota do tricolor. O aproveitamento é de 85,19%, um aproveitamento realmente muito positivo com esse árbitro. Mas vale lembrar, o último jogo do Fluminense que ele apitou, apesar de ter sido uma vitória nossa, teve sim polêmica. Foi o Fluminense Santos do Campeonato Brasileiro desse ano e, para além de toda aquela situação do Samuel Xavier contra o Neymar, as provocações e o Samuel Xavier fazendo o gol da vitória no finalzinho, no começo do jogo a gente lembra muito bem, teve um pênalti não marcado em cima do Canóbio, o Canóbio dá um drible para dentro, é empurrado ali pelo defensor do Santos, o árbitro não marca nada, o jogo segue, o Fluminense, claro, foi prejudicado nessa partida, acabou por sair com a vitória, né? Isso acabou repercutindo em talvez um pouco menos do que outras partidas que o tricolor acabou sendo prejudicado. Foi justamente esse árbitro, Felipe Fernandes Lima, lá da Federação de Minas Gerais, que volta a apitar no jogo do Fluminense hoje à noite contra a Aparecidense. Falando um pouquinho agora da partida em específico, eu tenho as duas prováveis escalações, tanto da Aparecidense quanto do Fluminense para esse jogo. A Aparecidense você já deve saber muito bem, já diante, né, da primeira partida que a gente venceu por 1-0 aqui no Maracanã, é comandada pelo Lúcio Flávio, ex-meia e ex-treinador do Botafogo. E tem um moleque de Xerém nessa lista de provável escalação da equipe, que é o Igor Leite, famoso primo do Kaká, meio-campista formado em Xerém, fez parte daquela geração vice-campeã brasileira, na verdade vice-campeã da Copinha em 2012. Se eu não me engano, teve um vice-campeonato brasileiro também, mas acho que foi no outro ano, 2013. Mas eu lembro que ele era daquela equipe ali que tinha o Marco Júnior, tinha o Michael, centroavante, tinha o Igor Julião, por exemplo, e o Igor Leite estava naquele time. Ele está hoje lá na Aparecidense, é o meia cerebral dessa equipe, cuja provável escalação tem o Matheus Alves no gol, Davi Júnior, Vanderlei, Paulo Menezes e Mário Henrique, Diego, Enzo e o Igor Leite, lá na frente João Marcos, Caio Nunes e Júlio César. Um destaque rápido para fazer dessa equipe, pelo que eu observei no primeiro jogo contra o Fluminense aqui no Maracanã, o goleiro Matheus Alves teve uma boa atuação contra nós, fez uma série de boas defesas ali. O Fluminense, se você lembrar bem daquele jogo, criou algumas chances e não conseguiu fazer gols, né? Vence com 1-0, um gol do Keno já mais para a reta final daquela partida. Do nosso lado, a gente tem 2 desfalques confirmados, a gente sabe disso desde ontem, quando o elenco tricolor viajou, porque o Freitas foi poupado por excesso de carga, né? O Fluminense fazendo aquele rodízio ali que o Renato gosta de fazer justamente para não forçar nenhum atleta. Quem também ficou de fora dessa partida foi o atacante Keno. Então a gente vai ter pelo menos essas 2 mudanças no time titular. Então, provável time do Fluminense tem o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva na zaga e ao seu lado o Inácio assumindo a vaga do Freitas e o Fuentes na lateral esquerda. Meio campo, Martinelli, Nonato e o retorno do Paulo Henrique Ganso. Lá na frente, Serna, Arias e o Everaldo lá na referência. Vale lembrar, né, o Renato Gaúcho usou no último jogo o Hércules como titular, foi um destaque, fez gol e tudo mais, numa trinca de volante, mas para essa partida o Ganso, já recuperado da crise alérgica que teve, deve sim ser o titular do Fluminense na articulação.
Falando no Hércules, o portal SofaScore fez um levantamento muito interessante dos números dele desde 2022 no Campeonato Brasileiro, e são números realmente muito expressivos do nosso volante. Ele é simplesmente o vice-artilheiro entre todos os volantes do Brasileirão desde 2022, né? De lá para cá, em 80 jogos que ele fez, somadas as participações por Fortaleza e pelo Fluminense, sendo 57 delas como titular, ele marcou 10 gols, um número realmente muito expressivo para um volante. Além disso, foram 2 assistências, 80 finalizações, que é um número bastante expressivo, 84% de acerto no passe, 133 desarmes, né, cerca de 1.7 ali por jogo, e 69% de acerto no drible, que também é um número bastante específico, tem uma nota média ali de 6.84. E essa questão das finalizações, que ele tem bem acima da média do volante, a gente viu, né, ali na partida contra o Juventude, até saiu o gol dele, é algo que eu acho que falta para ele fazer mais aqui com a camisa do Fluminense. Chegar mais na frente, finalizar mais, é algo que a gente via ele fazendo com muita qualidade no Fortaleza, e até agora por aqui ele não conseguiu desempenhar e efetuar. Ficamos na torcida para que ele consiga se recuperar e seja, né, o reforço que a gente esperava quando ele foi contratado, quando o Fluminense investiu aquela grande grana para trazer ele lá do Fortaleza aqui para o Fluminense, né? A gente tinha uma expectativa dele ser titular, até agora ainda não conseguiu tomar essa posição. Vamos torcer para ele recuperar o seu melhor futebol e se tornar, quem sabe, um titular do Fluminense e ajudar muito a gente na busca dos nossos objetivos. Para ter acesso a essas e outras estatísticas, além de acompanhar todas as partidas do Fluminense e diversas partidas do futebol mundial em tempo real, baixe o aplicativo SofaScore. O link está no comentário fixado desse vídeo aqui, você baixa gratuitamente, só clicando lá vai abrir na tua loja virtual, você vai baixar o aplicativo muito rápido, muito simples, para ficar por dentro de tudo. Beleza? E nessa quarta-feira, o Fluminense inicia uma busca milionária. Foi assim que o portal Explosão Tricolor definiu o jogo contra a Aparecidense e o jogo também contra o Once Caldas. Isso por quê? Porque o Fluminense, vencendo essas 2 partidas, garantindo as 2 classificações, pode faturar ali alguns milhões. Vale lembrar, né, o Fluminense na partida de hoje está disputando essa classificação para as oitavas e com isso, com essa classificação, a CBF vai premiar o clube com 3.600.000 reais aproximadamente, né? 3.600.000 e uns quebrados ali, a premiação por se classificar para as oitavas de final. Além disso, na próxima semana, a gente vai enfrentar o Once Caldas no Maracanã e a gente sabe muito bem, o Fluminense vencendo esse jogo, passa de fase e passa em primeiro lugar na Sul-Americana. A gente vai direto para as oitavas de final, não precisa jogar aquele playoff com os terceiros colocados da Copa Sul-Americana. Essa vitória e a consequente classificação vão dar ao Fluminense 715 mil dólares, que são cerca ali de 4.050.000 reais. Desses 715 mil, são 600 pela classificação, mais 115 por cada vitória na fase de grupos, né? Então, vencendo o Once Caldas, a gente ganharia mais 115 mil por ter vencido. A Conmebol está fazendo essa... Já tem algum tempinho, na Libertadores também é assim, né? A cada vitória que o clube tem na fase de grupos, ele ganha também uma bonificação, uma premiação. Então o Fluminense pode, nessa semana aí, embolsar num total mais de 7 milhões de reais, né? Cerca de 7.700.000 reais, o que, claro, ajuda muito a dar uma desafogada na folha do Fluminense, manter tudo ali em dia. Então, mais do que a classificação até, né, que é uma coisa que a gente deseja muito, claro, como torcedor, a gente quer o resultado desportivo, também nas finanças o Fluminense pode se beneficiar com vitórias tanto nessa semana quanto na semana que vem. Eu citei a Sul-Americana, então tem notícia importante vindo dessa competição também, porque a Conmebol agora bateu o martelo e oficializou que Santa Cruz de la Sierra será o palco da final da Copa Sul-Americana de 2025. Ainda não ficou definido exatamente qual vai ser o estádio, mas será nessa cidade. Provavelmente vai ser no estádio Ramon Tayushi Aguilera, nome difícil de falar, né? Que fica lá em Santa Cruz de la Sierra, é a casa do Blooming, casa também do Oriente Petroleiro. Muito provavelmente esse vai ser o palco. E aí vale lembrar, tá? Santa Cruz de la Sierra, por mais que seja na Bolívia, não possui altitude relevante, né? Tem até uma altitude ali, 400 metros, mas não é algo relevante que atrapalhe o desenvolvimento, a prática do futebol. Aliás, vale lembrar, né? O Fluminense em 2022 foi a Santa Cruz de la Sierra jogar contra o Oriente Petroleiro. A gente lembra muito bem, metemos 10-1.
fora de casa, então assim, a altitude realmente não é um problema por lá, por mais que a gente saiba, né, que geralmente clubes bolivianos se beneficiem disso. Não é o caso de Oriente Petroleiro e Blooming, não é o caso de Santa Cruz de la Sierra. A final está prevista ali para o dia 22 de novembro, a gente espera que o Fluminense esteja lá para ser campeão, a gente comemorar mais um título continental. Você com certeza está acompanhando o noticiário que envolve a CBF. O Edinaldo saiu do cargo, foi destituído, vão ter novas eleições, candidato único. Parece que o Samir Chaud, lá da Federação de Roraima, vai ser o novo presidente da CBF. A gente comentou aqui que os clubes, incluindo o Fluminense, não apoiam a sua candidatura. O Fluminense, junto com a galera ali que assinou o seu manifesto, declarou apoio ao Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, que não conseguiu registrar sua chapa para concorrer à eleição na CBF. Com isso, a gente já sabe, né, que o Samir Chaud vai ser o novo presidente da CBF, falta só, de fato, oficializar, e os clubes já emitiram uma nota fazendo cobranças à entidade, pedindo melhorias. A gente vai falar sobre isso, só antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você, ligadinho aqui no nosso canal, a deixar o seu comentário aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você tá nos acompanhando. A galera sempre chega junto, deixa um comentário, e aí sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para Leonora Pereira, lá de Mato Grosso, também para o Robson de João Dourado, na Bahia, para o Milton de Ipanema, Minas Gerais, Toninho de Vila Velha, no Espírito Santo, e para o Cláudio de Biguaçu, em Santa Catarina. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então deixe seu comentário aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá ligadinho aqui no canal. Liga Forte União, liga que o Fluminense faz parte nessa negociação de direitos econômicos do Brasileirão, publicou em sua rede social uma lista de cobranças a serem feitas nessa mudança de comando lá da CBF, né? Eles publicaram uma nota com o título: os clubes entraram em campo para um novo futebol no Brasil e fizeram 8 pedidos de mudança. Eu tô com a nota aqui na íntegra, tá aí na tela também. Eu vou ler aqui para vocês o que eles estão pleiteando. Eles falam que o futuro do futebol brasileiro é negociável, que os clubes estão juntos, mobilizados e conscientes de que esse momento de mais uma eleição conturbada demanda ações e medidas objetivas de transformação. E aí eles vêm aqui com os 8 pontos, né? Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos, porque a gente sabe, né, a maneira que a eleição na CBF é composta, as federações têm um poder, um peso maior de voto do que os clubes. Então, o Samir Chaud, lá de Roraima, ele tem apoio apenas de 10 clubes, o Reinaldo Carneiro Bastos tem de 29, mas por ele ter apoio de 25 das 27 federações que compõem a CBF, ele já está eleito, já que o Reinaldo não vai sequer conseguir registrar a sua chapa. 2. Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF. 3. Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das séries A e B pertencem aos clubes. 4. Alterações das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes. 5. Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B e investimento em treinamento permanente. Aqui eu até faço uma pausa, né, para dizer que, assim, eu acho uma vergonha o futebol brasileiro, com as cifras milionárias que envolve, né, que movimenta, ter árbitros amadores. Isso é uma vergonha. Claro que o árbitro recebe para apitar, gente. Ele recebe lá por jogo que ele faz. Acho que hoje em dia as pessoas já sabem muito bem disso, porque tem muito árbitro indo para podcast dando declaração, eles falam já até sobre valores. Mas o cara não tem um salário, a função dele não é ser árbitro, ele tem outra profissão e ele também é árbitro. Claro, depois de um tempo ele começa a focar muito mais na carreira de árbitro do que na outra profissão, principalmente quando ele começa a dar mais certo e ser chamado para mais jogos. Mas isso é um absurdo, né? Deveria ter toda uma preparação para o cara se tornar um árbitro, num quadro fixo ali da CBF, né? Ter o salário dele sendo pago para isso e viver disso, se preparar para tal, ter foco, dedicação exclusiva nessa função que é muito importante para o jogo. Afinal, toda hora a gente está reclamando aí do nível da arbitragem. Então, a profissionalização, pelo amor de Deus, né, é elementar, deve acontecer assim para ontem. 6.
O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e Liga Forte União em conjunto com a CBF. 7. Fomento e apoio financeiro, especialmente direcionado às séries B, C e D, assim como ao futebol feminino. E 8. Estabelecimento de regras de fair play financeiro. Estamos em campo, estaremos juntos e unidos por um futebol brasileiro cada vez mais forte. Sem clube não existe futebol. Tá aí a nota, portanto, da Liga Forte União, fazendo cobranças à CBF e exigindo melhorias no futebol brasileiro como um todo. Com atenção à publicação na rede social X, o antigo Twitter, por meio de um usuário chamado João Taca, um levantamento da quantidade de atletas sub-23 utilizados por cada equipe no Campeonato Brasileiro de 2025 até a 9ª rodada. Para fazer esse levantamento, ele utilizou dados da plataforma Y-Scout e também do Future Pro. E o Fluminense está lá embaixo, com um dos clubes que menos utilizou atletas sub-23 no torneio. Ele fez uma divisão aqui, né, de 3 tipos de minutagem de atletas, né, até 200 minutos, e aí é importante frisar, eles excluíram menos de 90 minutos, jogadores sub-23 que jogaram menos de 90 minutos não estão contando, então é de 91 minutos até 200 minutos, que aí são os bonequinhos brancos, de 200 a 500 minutos, bonequinho azul claro, e mais de 500 minutos, o bonequinho azul escuro. O Fluminense só tem 2 jogadores sub-23 nessa listagem aqui de jogadores aproveitados no Brasileirão até a 9ª rodada. E vale destacar, né, desses 2 jogadores, somente um é formado em Xerém. Os 2 jogadores do Fluminense são o Martinelli e o Facundo Bernal. O Bernal agora está machucado, mas é um jogador formado lá no Uruguai, no Defensor Sporting. O Fluminense foi contratá-lo, gastou um dinheiro com ele. Fora isso, o outro jogador do Flu listado é o Martinelli, que é titular absoluto do Fluminense e tudo mais, mas é um número muito baixo, né, de jovens jogadores de Xerém sendo aproveitados. Nesse sentido, até o portal Xerém Stuff, que é uma referência na cobertura do Fluminense nas categorias de base, destacou, né, uma estatística ali interessante, na verdade não uma estatística, um dado interessante, que eu não tinha parado para pensar, né, não tinha parado para prestar atenção nisso, mas no Fluminense, nessa temporada, depois que o Cauã Elias foi vendido, o esquerdinha também saiu, o Fluminense não tem nenhum jogador formado na sua base, nascido das gerações de 2003 a 2006. O Fluminense tem o Martinelli, 01, mas depois disso só tem a molecada da Esquadrilha 07, que é o Riquelme, o Isaac, o Wallace Davi, né, esses jogadores ali que são do antigo Sub-17 do ano passado do Fluminense. É bem verdade, né? Esse ano chegou a jogar no profissional do Fluminense o Léo Jance, o Wagner, o Júlio Fidelis, né, que são jogadores que em tese estariam, né, entre essas gerações ali, mas eles não estão parte ainda do elenco oficial do Fluminense, vamos dizer dessa maneira, né? Eles são jogadores ali do Sub-20, do Flu, que subiram para jogar em determinados momentos. O Léo Jance ficou até mais tempo ali no momento da lesão do Gabriel Fuentes, mas agora retornaram ao Sub-20, com o Fluminense com o elenco completo. Eles meio que não fazem parte, digamos assim. O Riquelme, o Wallace e o Isaac, sim, esses foram promovidos oficialmente. Isso ilustra muito bem como que o Fluminense vende muito os jovens jogadores. É uma tecla que a gente bate muito aqui nas lives, né? O pessoal fala muito de, vamos utilizar a molecada de Xerém. O que eu acho que tem que acontecer mesmo, precisa ter mais molecada ganhando oportunidade. Mas você vê que os principais destaques, eles sobem muito cedo, como é o caso do Riquelme, do Wallace, do Isaac, né? 17 para 18 anos já viraram profissionais, pularam o Sub-20, e muitos deles também já são vendidos. Você vê o Cauã Elias, que é 2006, já foi vendido no começo desse ano. Você pega a geração 2003, que é a galera que faria 22 nessa temporada. Kaique, Metinho, Matheus Martins, todo mundo já foi vendido, cara. Todo mundo já rodou ali do Fluminense, já foi para o exterior e tudo mais. Então, isso mostra muito como que essa balança é desnivelada, né? A gente acaba subindo uma molecada muito jovem, ainda muito crua, e depois a gente não consegue desenvolver eles no profissional por muito tempo, né? Tê-los por muito tempo, porque pela necessidade financeira do clube, logo que o jogador consegue uma pequena sequência, aparece um time estrangeiro com algum dinheiro para oferecer por ele, o Fluminense acaba vendendo, e aí a gente fica sem o atleta. A gente vê molecada de Xerém brilhando pelo mundo, mas aqui no Fluminense, salvo raras exceções, como o Martinelli, como o André também, que ficou aqui por muito tempo, a gente não vê esses caras dando esses frutos. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui.
para você. Te convido agora a deixar um comentário, tá? Otimista para a partida contra a Aparecidense hoje à noite? Então comenta aqui embaixo o seu palpite para esse jogo, para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores, tamo junto!